Você sabe, você que nos acompanha, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, a gente falou sobre isso no programa de ontem, aprovou aquela proposta de emenda à Constituição que extingue a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, tudo isso a partir de 2030. Além do fim da reeleição, a PEC prevê aumento dos mandatos para 5 anos e a unificação do calendário eleitoral em todo o país. Mesmo com a aprovação na CCJ, a proposta ainda precisa passar pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados para até só depois entrar em vigor. Com isso, a eleição de 2026 segue sem mudanças e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá disputar a reeleição, assim como governadores e prefeitos que estão no primeiro mandato. Segundo o texto, prefeitos eleitos em 2028 e governadores e presidentes eleitos em 2030 já não poderão concorrer a um segundo mandato consecutivo. Para vereadores, deputados e senadores, a regra de reeleição segue como está, sem alterações. A proposta reacende um antigo debate sobre governabilidade, renovação política e continuidade administrativa. Parlamentares e especialistas estão divididos sobre os impactos da mudança. Entre os defensores, o argumento é que um mandato único e mais longo permite ações estruturantes, sem pressão eleitoral imediata. Se for aprovada nas duas casas do Congresso, a PEC vai exigir ajustes no calendário eleitoral e pode redesenhar o cenário político nos próximos anos. Walter George, redesenhar o cenário político, esse redesenho, na sua opinião, seria para melhor ou para pior? É para pior. Eu devo dizer o seguinte, eu me alinho aí entre os que acham que a reeleição é uma instituição que deu certo no processo eleitoral brasileiro, né? Eu não considero que tenha sido... Porque é o seguinte, na verdade, você dá a oportunidade a um bom gestor de 8 anos de mandato com a perspectiva do meio de uma espécie de plebiscito, né, da população para entender se aquela gestão, aquele gestor deve ou não continuar. Numa campanha eleitoral, alguém que está sendo candidato à reeleição não faz nada além do que faria para eleger um aliado, né? O uso da máquina, essas coisas todas, ele usa para si próprio, como usaria para eleger um apoiador. Então, não há nenhuma distorção criada por isso. Eu acho que, de alguma forma, o eleitor brasileiro teve maturidade para lidar com isso. Olha, nós tivemos, ano passado, o prefeito de Fortaleza, com toda a máquina à disposição dele, a população entendeu que ele não deveria continuar, tirou ele do cargo. O presidente da República, em 2022, era o Bolsonaro. Ele tentou a reeleição, a população entendeu que ele não devia continuar, tirou ele do cargo pelo voto. Então, eu acho que a discussão que se devia fazer, e aí deveria aproveitar esse tema, é o seguinte, era a limitação, aí está certo. Pô, você tem 2, como acontece nos Estados Unidos, você tem 2 mandatos, pronto, você não volta mais. Aí sim, ajuda na renovação de lideranças. Por exemplo, o Lula está no 3º mandato como presidente. Se houvesse uma limitação, isso estaria resolvido desse ponto de vista. Ou o PT ia buscar uma forma de entender de descobrir, de revelar novas lideranças, ou então teria que conviver com a ideia de que não tem como pegar só uma pessoa e viver elegendo uma eleição. Então, eu acho que uma discussão muito mais útil agora seria sobre essa limitação do mandato. A reeleição em si, repito, nós já tivemos governador aqui no Ceará, no cargo que não se reelegeu. O Lúcio Alcântara perdeu no cargo. Então, não é o fato de estar no cargo que determina que a pessoa vai continuar. Além de que essa história de que 5 anos dá a possibilidade... Por exemplo, alguém governando o Brasil, como o Lula está governando agora, com o Congresso absolutamente hostil, o governo tem grande dificuldade. Ano que vem, se a gestão do Lula estivesse na praia, dá a possibilidade aí de eleger um novo Congresso e facilitar os 4 anos de um novo mandato dele. Então, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão inócua. Do meu ponto de vista, a reeleição deveria ser mantida e iria para a discussão em 2 coisas. Limitação do mandato e limitação do mandato também para parlamentares. Quantos mandatos um parlamentar... Que aí nós temos um parlamentar com 10 mandatos consecutivos, são 40 anos de mandato, aí é uma distorção. Mas você discutir limitação do mandato, eu acho que faz sentido. Reeleição, eu acho E espero que essa discussão seja acontecendo no plenário e acontecendo dentro da Câmara, que haja uma maior racionalidade, que até agora eu não vi. Aliás, Falou-se até em 10 anos de mandato para senador, né? Que é absurdo.
5 e 5, né? Mas a proposta original eram 10 anos. Eu acho que esse era um tema maravilhoso para um plebiscito, né? Eu acho que sim. Era um tema bom para ouvir a população. Para entender. É possível até que a população, a essa altura, com esse contexto todo, rejeitasse. Mas o fato é que, enfim, na realidade das eleições, eu não tenho visto a população presa. Nós temos situações aí que, exemplos, eu citei 3 aqui, mas tem exemplo de sobra aí de que esse não é o problema. E a possibilidade das tais obras estruturantes, você está dando uma perspectiva de 8 anos de mandato. Agora, só que no meio esse gestor vai ser testado. A população quer que continue, se não quiser, troca e coloca outro.